Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Super Intelecto. Eu sou Mr. Ronald. Antes de tudo é muito importante que vocês deixem o seu like, o seu comentário e a sua inscrição. Hoje eu vou falar sobre um clássico de 1970. Me refiro ao filme De Volta ao Planeta dos Macacos, que é uma continuação daquele clássico de 1968, O Planeta dos Macacos. Esse filme eu gosto bastante, porém tem muitas falhas. Tem falhas visíveis, tem falhas assim de roteiro. É um filme que foi mais barato que o primeiro. O protagonista do filme anterior aparece bem pouco. Logo no início mostra o Taylor exatamente do ponto onde terminou o primeiro. Amaldiçoados sejam até no inferno! Aquele ponto ali onde ele estava vendo a Estátua da Liberdade caída ali na beira da praia. Aí depois ele vai caminhando ali com a Nova, chega num local chamado Zona Proibida e desaparece misteriosamente. Nisso, mostra outro ponto onde chegam dois astronautas que vieram resgatar o Taylor. Isso já tem uma grande falha de roteiro. Não é possível. 3.955. Depois de Cristo. Se o Taylor estava perdido no tempo e no espaço, como é que alguém iria conseguir mandar uma equipe de resgate? Meu Deus. Bem, estivemos seguindo a trajetória de Taylor. E o que aconteceu conosco, aconteceu com ele. Mas enfim. Passando essa questão, mostra um astronauta que é muito parecido fisicamente com o Taylor, o Brent, interpretado pelo ator James Franciscus, porém que não tinha o mesmo carisma. Então o Taylor desaparece até o final do filme e a trama segue em cima desse personagem, o Brent. O Brent encontra a Nova. Tem alguém mais que... Tem alguém que... Alguém que consiga falar. Olha... Vão até a cidade dos macacos. Lá eles encontram Zira e Cornelius. Cornelius que dessa vez não é interpretado pelo ator Rod McDowell. Então Zira e Cornelius o advertem para que ele não fale perto dos macacos, para que ele não seja vítima de dissecação. Vamos, tenha calma. Entre outras coisas, eu sou veterinária. Ah, sei. Se apanharem você falando, eles o prenderão para analisá-lo e o matarão. Então o Brent ele sai da cidade dos macacos para ir atrás do Taylor. Nisso mostra algumas cenas de violência dos macacos contra os humanos. Eles realmente mostram humanos sendo chicoteados, sendo maltratados. Nesse sentido, esse filme é um tanto quanto bizarro. Mostra que realmente os macacos não estavam para brincadeira. Eles realmente tinham muito ódio, muito desprezo pelos humanos e não faziam questão de esconder isso. Uma das falhas também que eu vejo nesse filme é a questão de maquiagem. Para mim está muito mal feita em relação ao primeiro. Tem uma cena em que o ministro Zaius está numa sauna com outro personagem importante, que é o General Ursus, um gorila bem truculento e tinha um ódio muito grande pelos humanos. Os dois estavam numa sauna, sem roupa, e você vê que eles nus assim, parecia mais uma fantasia de carnaval, de tão mal feita que era. Bem, general, só espero que saiba o que está fazendo. Como pode ter alguma dúvida, Dr. Zaius? Tem conhecimento dos informes que temos recebido sobre estranhas manifestações. Fica bem visível. Então os macacos saem em expedição para tentar chegar na tal Zona Proibida. O Brent chega na Zona Proibida com a Nova
E ao chegar na Zona Proibida, ele se depara com coisas realmente chocantes. Ele entra num complexo assim de montanhas. Quando ele entra dentro de uma montanha, ele vê trilhos e vê uma placa com o nome de uma estação de metrô de Nova York, Queensboro. Queensboro? Eu morava, eu trabalhava aqui. O que foi? O que foi que aconteceu? Então ele percebe que ele está nas ruínas de uma estação de metrô de Nova York. Ele se mostra chocado, mas não tão chocado como o Taylor quando viu a Estátua da Liberdade. Nisso, ele entra numa sala onde ele vê que tem alguns humanos bem vestidos, humanos bem com boa aparência, e ele vê muita coisa esquisita. Ele entra numa sala onde tem humanos rezando, como se fosse numa igreja, só que tem um altar, e nesse altar tem um míssil nuclear. Ou seja, os humanos eles estavam rezando para um míssil nuclear. Ele fica chocado, não entende muito bem o que está acontecendo. Então, ele é recepcionado por alguns humanos que começam a se comunicar por telepatia. E ele percebe que são humanos evoluídos que sobreviveram à radiação e tiveram evolução no campo da telepatia. Eles conseguiam agora se comunicar sem usar a boca. Eu sei que parece loucura, eu sei. Às vezes eu acho que eu estou ficando louco mesmo. Não, eu... E começam a fazer muitas perguntas para o Brent de maneira telepática. O Brent começa a se sentir torturado. O quê? Não, esperem, eu não consigo entender vocês. Parem! Estão todos falando ao mesmo tempo, eu não consigo entender. De repente, esses humanos começam a falar e dizem que eles até conseguem falar usando a boca. Mas eles, na verdade, não gostam desse método, acham muito primitivo. Você está falando? Ora, é claro que podemos falar. É um complemento um tanto primitivo. Usamos quando é preciso. Quando oramos, quando cantamos para o nosso Deus. E o Brent questiona o porquê de existir um míssil nuclear sendo cultuado como um deus. E os humanos falam que aquilo se chama bomba sagrada da paz. Que aquela coisa que está ali, uma bomba atômica, é o seu Deus? Não compreende, Sr. Brent. A bomba é a arma sagrada da paz. O Brent continua perplexo, mas tudo isso é uma crítica à Guerra Fria, que ocorria naquele momento da década de 70 e se estendeu aí até a década de 90, no qual os humanos têm bombas atômicas até hoje, né? Naquele tempo eles diziam que as bombas serviam para manter o equilíbrio da paz, de maneira que se você tivesse essas bombas, se os dois lados tivessem essas bombas, ninguém se destruiria. A partir daí, se vê que aqueles humanos eram sobreviventes da guerra nuclear, que tiveram algum tipo de evolução mental, só que a realidade ainda estava por vir. Em determinado momento, um dos humanos, ele tira uma máscara do rosto, e o que se vê é que, na verdade, eles eram todos deformados. Eu revelo todo o meu íntimo perante meu Deus. Eles eram deformados devido à radiação e utilizavam máscaras para não ficarem tão feios. Nisso o choque acaba sendo muito maior. Os humanos que sobraram, eles tinham a aparência toda deformada, usavam máscaras para poder disfarçar as suas deformidades físicas e tinham o poder de se comunicarem telepaticamente. E ainda por cima cultuavam um míssil atômico como se fosse um deus. Então eles pegam o astronauta Brent, jogam numa cela e quem tá lá? O astronauta Taylor, interpretado pelo Charlton Heston. Taylor? Você? Brent! Meu Deus, é Taylor! Brent, mas como foi que você veio parar aqui? Charlton Heston faz uma ponta bem pequena no final, né? Eles escapam daquela cela. E os macacos começam a se aproximar da Zona Proibida. Quando os macacos começam a se aproximar da Zona Proibida, tem uma cena bem interessante, que é quando o ministro Zeus ele olha para a Zona Proibida e ele vê prédios enormes, na verdade ruínas de prédios enormes,
do que tinha sido a antiga Nova York. E ele fica perplexo de saber que os humanos tinham construído aquilo. De repente os macacos chegam e invadem o local e começam a fazer um massacre contra os humanos. E os humanos começam a se preparar para poder destruir o local usando aquela bomba atômica. O Taylor começa a assistir a tudo aquilo perplexo, mas começa a perceber também que não tem muita saída. Ele vai ter que explodir o local. O Brent acaba sendo morto pelos macacos. O homem é um mal! Não é capaz de nada além da destruição! E tem o grande ápice, o grande momento, que é quando o Taylor olha para aquela situação e o Taylor resolve acionar o dispositivo de detonação da bomba nuclear. O Taylor, se vendo sem muitas opções, vai lá e aciona o dispositivo e aciona o míssil atômico e explode tudo. Não vai sobrar nada deste inferno. Explode todo o planeta dos macacos e acaba com tudo. Um planeta insignificante agora está morto. E depois disso, tem outro filme chamado A Fuga do Planeta dos Macacos, que eu vou falar em breve. Como eu disse, esse filme é bom, é um filme legal, mas tem muitas falhas. Falhas de roteiro, falhas de maquiagem, tudo. O grande filme é o filme de 1968, que pra mim é insuperável. Não tem filme melhor dessa saga antiga. Essa saga antiga tem 5 filmes, porém eu só gosto dos primeiros 3 filmes. Como eu disse, o primeiro é um clássico absoluto, o segundo tem muitas falhas, mas eu gosto. O terceiro é bem legal, eu também gosto bastante. Bom, pessoal, muito obrigado por assistirem a mais este vídeo. Aceito dicas e sugestões para poder melhorar esse canal. Aqui eu falo bastante sobre filmes, mas também tenho abertura para falar sobre outros assuntos. Um abraço, até breve.